Bom, vamos entrar na palavra. Nós estamos numa série Casa Forte, amém? As duas últimas ministrações, o Davi trouxe uma palavra muito abençoada e é um desafio enorme estar aqui agora. Ainda mais pensando que alguns vieram pensando, será que vai ser o tema 3, né? A continuação? O que será que o Davi vai falar? E aí você chega aqui, tá esse rapaz aí que de repente você nem sabe o nome, desculpa, não me apresentei para quem não me conhece. Meu nome é muito grande, é Ian. Meu nome é tão pequeno que no colégio eu nunca tive apelido. Eu olhava meus amigos com apelido e falava, puxa vida, eu nunca vou ter um apelido. Os nomes parecidos, o pessoal chamava pelo sobrenome. Meu sobrenome é Miguelotti, então meu irmão tinha, o nome dele é Gabriel, tinha 2, 3 Gabriels, né? E aí não chamavam por Gabriel, era o Miguelotti, o outro era o Monerá, o outro era não sei o quê. Puxa, ninguém vai me chamar pelo meu sobrenome, ninguém vai me chamar de apelido. Meu nome já era um apelido, né? Então, eu brinco que eu tenho o privilégio de ser um dos Iãs mais velhos, pelo menos no Brasil. Porque quando eu era pequeno eu não conhecia nenhum Ian mais velho que eu. Hoje tem vários aí. Então eu vou ser um dos vovôs Ian um dos primeiros vovôs Ian. Amém? Mas aí eu descobri que meu nome significava a mesma coisa que João. Eu fiquei, poxa, legal, meu nome é legal então. Então meu filho, quando nasceu, eu falei, então vai ser João. João Victor. Amém? Então uma breve apresentação só para quem não me conhece. Eu tenho uma história engraçada com o Davi Silva, com a família, e eu nunca imaginei que anos iam passar e eu ia cruzar com eles ministerialmente. Mas no começo da minha caminhada, eu estava numa fase querendo Deus o tempo todo, e queria parar tudo, só queria ficar no meu quarto. Isso era em 2007, e o Ministério Casa de Davi, do qual o Davi fazia parte, rodava o Brasil inteiro e tal, e eu ficava sempre acompanhando lá. Quando eles fossem para o Rio, porque eu era do Rio de Janeiro, eu ia atrás. Então onde eles iam ministrar no Rio, lá estava eu. E nesse ano, 2007, no começo do ano, eles ministraram lá numa igreja no bairro de Botafogo. Eu fui, no final do culto, eu fui falar com o Davi, eu queria que ele orasse por mim. E nesse dia foi ministrado muito sobre compaixão, sobre orar por enfermos, sobre você sentir compaixão e você não só falar, Senhor, vá lá no hospital e abençoa, não, você ir lá e você ser um agente, você orar, enfim. Eles falaram muito sobre isso, e falaram muito sobre sinais, sobre milagres. Aí no final eu fui lá falar com o Davi, mas ele me interrompeu. Eu fui começar a falar com ele alguma coisa, pedi para ele orar, e ele me interrompeu, ele segurou meu braço e começou a profetizar para mim algumas coisas. Começou a declarar algumas coisas sobre a minha vida ministerial, que ali Deus estaria ativando, algumas coisas a acontecer, ele ia me dar alguns sinais. Aí ele falou que Deus ia me dar alguns sinais do que ele iria fazer na minha vida, mas ele profetizou também sinais, porque naquela noite eles oraram sobre sinais e maravilhas. E eu fiquei meio assim extasiado, ele me soltou, e aí tinha um monte de gente querendo falar com ele, ele já virou e eu fui embora. Falei, nossa, amém, foi melhor do que eu pensei, né? Nem consegui falar, mas recebi. E a partir dali, eu vou ter que encurtar bastante, mas a partir dali as coisas começaram a desenrolar na minha vida, porque eu não tinha um norte ministerial do que fazer, eu ficava evangelizando avulso. Eu andava na rua e falava com alguém, evangelizava. Só que ali Deus começou a me direcionar algumas coisas para fazer. Então eu fui já para o Ministério de Evangelismo em hospitais e fiquei evangelizando em hospitais por um tempo. Só que dali eu comecei um grupo de evangelismo na igreja, e para encurtar mais ainda, em pouco tempo eu já estava indo embora em missões. 2 anos depois, 2009, eu estava sendo enviado pela minha igreja, uma igreja que não era missionária, não tinha nada de missões, foi algo totalmente sobrenatural que Deus fez, de mover a liderança, e me enviaram para a Alemanha, onde eu fiquei de 2009 até 2010, rodei bastante lá, fiquei primeiro numa cidade, depois
fui enviado para uma outra cidade, para Frankfurt, e cheguei nessa cidade, uma igreja que precisava de tudo, e o pastor estava sendo lá, a necessidade é muito grande. Esse pastor, ele era meio brasileiro, meio alemão, então ele estava sendo chamado para ministrar em várias cidades, grupos que se reuniam que não tinham pastor. Lá tem muito isso, uma igreja que começou e de repente o pastor foi embora, ou perdeu o visto, não podia mais ficar. Igrejas mistas, né? Igrejas de brasileiro, de hispanos, e eles, lá tem muito grupo, igreja que ficou sem pastor, seja qual for o motivo. Então ele era muito chamado para ministrar, e ele não podia, só tinha ele praticamente na igreja, era ele, a esposa, a filha, mas ele era o principal que ministrava. Quando eu cheguei, ele me deu uma cópia da chave e começou a viajar. Então eu tinha que abrir o culto, fazer tudo e fechar o culto. E amém. Voltei para o Brasil, conheci a minha esposa, Ludmila, a gente se casou logo depois, e aí fiquei um tempo ali na igreja local, voltamos para o Ministério de Evangelismo, começamos um departamento de missões, onde começamos a enviar missionários. Quando foi em 2016, nesse período a gente participava apenas de viagens curtas, né? Período de férias. E quando foi em 2016, recebemos o desafio de ir para missões, agora casado, eu voltar e a gente ir como um casal. Fomos para uma escola de missões, e dessa escola de missões fomos enviados para Maringá em 2016, e ficamos lá até 2019. Nesse meio tempo que eu falei de algumas missões, eram viagens curtas de 15 dias, uma aldeia indígena para um outro lugar, algum lugar no interior do Brasil. E quando viemos para cá, ficamos ali em Maringá até 2019, e em 2019 nosso filho nasceu, aí teve umas mudanças na missão, eu comecei a orar para Deus me dar uma direção, e o Senhor me abriu uma porta de emprego aqui em Londrina, e mudamos para Londrina. Amém? Estou encurtando. Chegamos em Londrina, a gente ficou com um desafio, porque a nossa igreja, a gente fixou numa igreja em Maringá. A gente ministrava em várias igrejas, mas a gente fixou em uma igreja em Maringá para ser a nossa igreja. Então viemos para cá sem preocupação de procurar a igreja. Maringá, vamos ficar indo e voltando, de repente Deus dá uma direção de começar alguma coisa aqui e tal. E a gente não se preocupou em conhecer muitas igrejas locais aqui, não deu tempo, isso foi final de 2019. Começo de 2020, começou a pandemia, a gente só tinha ido em algumas igrejas, alguns cultos, fechou tudo, a gente não tinha contato de ninguém, não tinha WhatsApp de ninguém, e já não dava mais para ir para Maringá, e ficamos por aqui. E aí, com o tempo, o Senhor direcionou a gente que a gente tinha que se fixar aqui em Londrina, desconectar dessa igreja de Maringá e ficar aqui. E ficamos buscando uma igreja. Nesse meio tempo, eu encontrei o Davi. Eu reencontrei ele, nem lembro, não fazia ideia quem eu era. A gente se esbarrou na rua, conversamos um pouco, ele muito simpático, pega meu telefone, vamos encontrar, vamos conversar e tal. E aí nesse dia, ele compartilhou comigo que Deus tinha falado de começar a igreja. E eu achei que ia ser rápido. Eu acho que isso foi em 2022, não sei. Eu achei que isso ia ser rápido, porque na hora que ele falou no meu coração, eu falei, é isso. É isso que Deus tem, por isso que eu vim para Londrina. Para mim fez todo sentido. E nada da igreja começar, 2023, 2024. Falei, meu Deus, e a gente ficou... Eu não queria fixar nenhuma igreja, porque desde o início eu falei com a minha esposa, eu sinto que quando for começar, a gente vai fazer parte desse começo. Então a gente ficou um tempo na Ina, depois na Logos, visitava uma ou outra, esperando esse momento. E aqui estamos nós. É com muita alegria que eu pude fazer parte da primeira reunião, e estamos aqui vendo essa igreja crescendo. Cada um tem uma história. Eu acho incrível perceber como que Deus foi preparando cada um para fazer parte desse começo. Cada um tem uma história, cada um tem uma caminhada, e esse é o exército que Deus está formando. Eu creio que Ele vai fazer ainda grandes coisas através desse ministério. Eu creio que Deus está preparando mesmo esse grupo, porque grandes coisas vão acontecer. E eu creio que o Senhor, não é que o Senhor está freando, segurando, mas a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado.
Eu creio que Ele está esperando o tempo determinado para dar aquele boom assim e liberar mais coisas. Enquanto isso, a gente tem que aproveitar, enquanto nós somos poucos e a gente consegue falar com todo mundo, que quem já foi de igreja grande sabe que chega uma hora que você não consegue mais falar com todo mundo, não conhece direito todo mundo. Então vamos aproveitar esse momento. Me lembro do Matt falando quando a igreja de um dia para o outro ganhou 3.000 membros, né? Lá quando Pedro pregou. Imagina isso, a gente está aqui no nosso grupinho, de repente 3.000, meu Deus, o que a gente faz com 3.000 pessoas? É um baita desafio. Irmãos, nesse tema, Casa Forte, eu quero falar um pouco nessa noite sobre o poder das palavras. E quando eu pensei nesse ponto, me veio assim que isso seria talvez uma combinação do tema anterior, que era sobre oração, com esse de Casa Forte. Porque quando a gente fala do poder das palavras, não tem como desassociar da oração. A nossa palavra, a gente muitas vezes, parece que esquece, né? A gente está num momento ali de oração, declarando coisas que às vezes eu acho que a gente ora sem muita consciência do que a gente está falando. Não sei se alguém já teve essa experiência de você está falando uma coisa e de repente você fala, nossa, olha o que eu falei, será que eu estou crendo nisso aqui? Exemplo, Senhor, envia os teus anjos aqui. Você fala isso da boca para fora é uma coisa, agora se você fala acreditando que os anjos vão entrar aqui, já dá uma sensação diferente, né? Se você fala com fé que os anjos vão entrar aqui, se você fala, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, você imagina Deus aparecendo na sua frente? Qual vai ser a sua reação? Então muitas vezes a gente fala sem muita convicção, não é convicção, mas talvez sem muita até expectativa de que vai ser respondido. Mas ainda assim, no momento da oração, talvez seja o momento que a gente tenha mais consciência de que a nossa palavra tem poder, porque a gente fala coisas muito sérias. A gente ora pela salvação de alguém, a gente acredita que se a gente falar, alguma coisa vai acontecer. Pelo simples falar, uma coisa vai acontecer. Só que aí a gente sai daquele momento de oração e a gente esquece do princípio que a Bíblia deixou, do poder da nossa palavra. E aí, a mesma boca que declarou algo tão profundo, às vezes fala coisas que causam destruição. Mas de repente a gente pensa assim, mas se eu no final não selei com o nome de Jesus, não vai acontecer, estou só falando, né? Claro que a gente não faz isso com consciência, mas é como se fosse isso, porque se não é no momento da oração, eu não vigio tanto com as minhas palavras. Só que existe um princípio, um mistério com relação a isso, e a falta dessa consciência pode nos trazer muitos danos. Lembrei agora daquele versículo em Oséias, se eu não me engano 4:6, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse versículo serve para muitas coisas, né? E eu quero usar ele aqui agora. Nós muitas vezes pagamos um preço alto pela ignorância, no sentido mesmo da palavra ignorar, ignorância desse assunto, desse princípio que é. Amém? Aqui em Provérbios 18:21, ali está na NVI, que diz assim: a língua tem o poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. A minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ele fala, o que bem a utiliza come do seu fruto, e o contrário também é verdadeiro, o que mal utiliza come do seu fruto mal. Olha que profundo, a morte e a vida, não é só bênção e maldição, que já seria pesado, mas a morte e a vida
está no poder da língua. Se a gente crê que a Bíblia é verdade, a gente entende que isso é muito pesado. Só que, como eu falei, na hora de profetizar, na hora de declarar, na hora de expulsar um demônio, a gente crê. Se eu falar, vai acontecer. Se eu falar, ele vai sair. Só que no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso relacionamento ali com os nossos, muitas vezes a gente está gerando morte. Esse é um dos pontos que eu queria falar essa noite. A minha esposa sabe como que eu sou chato com relação a isso. A gente já teve várias experiências dela ficar até meio irritada comigo, porque eu trago na minha essência, desde novo eu fui ensinado sobre o poder da palavra, então eu fui ficando meio chato mesmo, eu sei disso, mas não adianta. Exemplo, a gente está lá em casa com as crianças e de repente fala alguma coisa, né, ruim. Estou tentando pensar aqui em algum exemplo. Desce daí, você vai cair, vai bater a cabeça. Eu não consigo. Eu não falo mais assim alto para não chatear, mas eu já, não vai, em nome de Jesus, não vai. Parece paranoia, parece maluquice, mas eu creio nisso. A gente libera palavras de morte, a gente libera decretos, né? Me dá uma agonia quando a pessoa dá nome, sobrenome, endereço. Sai daí, menino, você vai cair, vai bater a cabeça, vai abrir, você vai para o hospital, você vai ter que dar ponto e vai. Aquilo ali parece que vai entrando assim em mim, vai me incomodar. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Isso parece uma coisa boba, mas não é, irmãos. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. O Senhor nos chamou para abençoar. A Bíblia, eu tinha separado aqui alguns exemplos, mas não dá tempo, mas a Bíblia está repleta de exemplos que a gente poderia usar de bênçãos com a palavra. A Bíblia do início, de Gênesis e Apocalipse, é exemplos de palavras que são liberadas, palavras para abençoar. O apóstolo Paulo sempre encerrava abençoando, eles sempre estavam abençoando uns aos outros. Amém? Eu vou pegar um aqui que eu acho que isso aqui vai ser importante. Não sei se o Wesley vai conseguir pegar aí, mas está em 1 Reis capítulo 19, versículo 8. E aí que o Matt falou que ele é rápido. Eu vou ler aqui na minha. Não, eu vou ler ali. Nem, senão eu vou falar uma coisa e vocês vão estar lendo outra. Vai até vai mais para frente, tá? Vai até o 12. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar. Bom, eu vou lendo aqui, irmão, senão ele vai ter que ficar virando ali para eu continuar. Capítulo 17. Por isso que eu achei estranho. É capítulo 17, versículo 8. Eu vou lendo aqui porque o principal é mais para frente. Está falando de Elias. Então veio a palavra do Senhor para Elias dizendo: Desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim. Olha agora o final.
para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ali ela fala, depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Essa foi a palavra da mãe diante do profeta, diante do Elias. Olha, eu não tenho nada, eu só tenho isso aqui, eu vou preparar isso aqui, você está falando, Deus mandou, tá bom, mas nós vamos comer e vamos morrer. Versículo 17, pulando, né? Versículo 17 diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Aqui para mim é um dos exemplos mais fortes disso que a gente está falando. Uma mãe que tem autoridade sobre o seu filho. Aqui fala que ela era uma viúva, então ela era a única autoridade ali sobre a vida do filho dela, e o mundo espiritual, ele obedece a princípios. Por isso que às vezes quando alguém fala alguma coisa dos meus filhos, eu não preciso repreender a pessoa, mas eu falo, por mais que seja baixo, eu falo. Eu, como pai, como autoridade dele, eu cancelo essa palavra. Não vai ser assim. Eu tenho o costume de, quando eu vou deixar meus filhos na escola, eu gosto de abençoar eles, por mais que seja rápido. Eu abençoo eles ali, saindo do carro, levando. Eu gosto de declarar palavras de bênção sobre eles. Deus te abençoe, meu filho. Quando eu tenho mais tempo, eu falo mais coisas. Você é muito inteligente, vai lá. Jesus te abençoe, Deus está contigo. Isso é muito importante. A gente declarar palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, nossa família, vizinhança. A nossa palavra tem poder. E não é só sobre aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Se nós somos sacerdotes, Deus nos constituiu, Ele nos deu autoridade sobre a terra. Eu me lembro que nessa segunda cidade que eu morei na Alemanha, eu morei num prédio que ele era quase todo de muçulmanos. E era um prédiozinho de 4 andares, que não tinha elevador. Eu morava no último, e eu subia, eu subia aqueles andares, e não era só por medo não, eu vou dizer que não era também um pouquinho, mas eu subia esses andares orando, bem baixinho, né? Bem baixinho, mas orando por eles, que Deus abençoe. Quantas histórias existem de muçulmanos que se converteram, que tiveram uma experiência sobrenatural, onde Cristo apareceu um anjo e falou, lê a Bíblia, falou alguma coisa, Jesus se manifestou, falou, eu sou, igual com Paulo, que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, e ele, quem é? Ele fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, quando a gente abençoa alguém, a gente não faz ideia do que pode acontecer. Às vezes eu estou na rua, eu vejo uma pessoa e eu sinto vontade de abençoar, eu abençoo aquela pessoa, eu profetizo a salvação dela. Vai saber se você foi a única pessoa no mundo que já orou por essa pessoa. Eu creio que Deus, Ele se move aqui na terra, a Bíblia fala sobre isso, através das nossas orações. Deus não precisava de nós para nada, Ele poderia fazer tudo, mas Ele escolheu assim. Ele escolheu se mover e agir através da sua igreja, através dos seus embaixadores nessa terra. Então, toda vez que alguém tem uma experiência com Deus, acontece alguma coisa, pode ter certeza que alguém intercedeu por ela. Pode ter sido a mãe, pode ter sido a avó, pode ter sido uma tia 15 anos antes. O mundo espiritual não tem tempo. Todos nós somos frutos da oração de alguém, não tenho dúvida disso. A intercessão de alguém, mesmo que seja uma intercessão que a pessoa às vezes nem lembra, como essa que eu falei, quantas pessoas eu já fiz isso, ou você já fez isso, de passar e simplesmente estender a mão e orar. Às vezes eu estou dirigindo, passa um motociclista por mim correndo e me dá vontade de interceder por ele, parece que é o Espírito Santo falando, né? Intercede por ele. E às vezes eu sinto vontade de orar, repreendendo o acidente, mesmo que não seja comigo. Enfim, então eu creio que a gente precisa estar atento a todo momento.
seja na rua, seja no ambiente de trabalho, em que você sentir que está acontecendo alguma coisa, está ficando pesado, Deus te deu poder com as suas palavras para você levantar a mão, que seja dentro do banheiro, mas você abençoar aquele ambiente, você chamar a existência, a paz de Cristo naquele lugar. Amém? A gente precisa ter nossa sensibilidade, nosso discernimento aguçado para perceber isso. Às vezes eu estou num ambiente, eu começo a perceber um clima de confusão, vai me dando uma agonia e parece que as pessoas não percebem. Daqui a pouco um começa a discutir com o outro, daqui a pouco um fala uma coisa, o outro entende outra e começa aquele estresse. E se Deus te colocou ali, ao invés de você entrar naquele clima de discussão, talvez seja para você que seja falando baixinho, declarar o ambiente mudado ali. Amém? E voltando para o ambiente da nossa casa, eu creio que o que Deus quer falar conosco nessa noite, por mais que seja uma palavra simples, não seja uma palavra que vai... Talvez se fosse o Matt pregando, ele ia provocar mais, né? Olha na bolotinha dos meus olhos, é agora que você vai falar amém. Mas eu sei que é uma palavra simples, só que quando a gente entende isso, se a gente entender isso, e der a devida atenção, e tiver a devida compreensão dessa palavra, muita coisa pode mudar na nossa vida. Quando a gente estuda a Bíblia e entende que o universo foi formado pela palavra, tudo que foi feito com a palavra. Jesus era o Verbo, a Bíblia fala em João capítulo 1, né? Jesus é o Verbo, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a palavra, e o Verbo se encarnou. É o tempo todo a Bíblia fazendo menção à palavra, ao Verbo. E quando a gente vê os milagres, todos os milagres que aconteceram com a palavra, mesmo naqueles em que Jesus fez lodo, que Jesus cuspiu no chão, que ele pegou terra, mas ele declarava, e a maioria dos milagres não teve nenhum ato físico, era com a palavra. Quando a mulher do fluxo de sangue, antes dela sair de casa, não vou ler o texto, né, deixa eu não demorar, antes dela sair de casa, ela liberou uma palavra, ela determinou o que ia acontecer. Se eu tocar pelo menos na veste de Jesus, eu vou ser curada. Qual é a base teológica disso? Qual é o sentido disso? Aonde ela leu? Ela acreditou nisso e ela falou. O que fez ela ser curada não foi a veste de Jesus, não foi nada senão o que ela determinou no coração dela que ia acontecer. E quando ela liberou, ela selou. E a Bíblia fala que o que a gente liga na terra é ligado no céu. No momento que ela encostou na veste de Jesus, ele sentiu a virtude, olhou para trás, questionou. Ele falou: não, mas alguém me tocou diferente. Qual foi a diferença do toque? Porque muita gente apertava Jesus. A diferença foi o que ela determinou, o que ela decretou com a palavra dela. Nesse momento que Jesus estava ali caminhando, ele estava indo para a casa de Jairo. Ele estava indo atender o pedido de Jairo, que a filha dele estava enferma. E a fé de Jairo dizia que Jesus tinha que ir lá e tocar nela. Então Jesus estava indo tocar. A mulher do fluxo de sangue, ela falou: quando eu tocar nele eu vou ser curada. E depois disso apareceu ainda o centurião, mais ousado ainda, falou: mestre, meu empregado está doente, está morrendo já. Jesus tinha acabado de ver a experiência de Jairo, em que Jairo pediu para ir lá, e falou: não, eu vou lá então. Ele falou: não precisa, basta uma. O centurião falou: basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. O que ele decretou? Que quando Jesus falasse, o servo ia ser curado. E se você for ver, Jesus, quando abre a boca, ele não fala: eu declaro, o teu servo está curado. A primeira palavra que Jesus falou, o servo foi curado. E Jesus só falou assim: pode ir então. Já aconteceu. O milagre, o mover, aconteceu por conta do decreto
desse homem, desse centurião. E a gente poderia citar várias passagens em que a palavra gerou uma cura. Quando Pedro, na porta do templo, se depara com aquele paralítico que pediu uma esmola, Pedro fala para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, anda. Ele não impôs as mãos, ele não ungiu aquele paralítico, ele não fez nenhuma mega oração, ele só falou. Se a gente entender a simplicidade e ao mesmo tempo o poder dessa simplicidade, a gente vê que o Evangelho não precisa de grito, não precisa de nada demais, precisa desse entendimento, esse entendimento carregado de fé, porque se você declarar alguma coisa com fé que vai acontecer, não importa o tom de voz, vai acontecer. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é essa fé aguçada, porque eu já experimentei várias vezes ter um resultado com relação a isso, e eu fico assim, meu Deus, se eu tivesse mais fé, acontecia mais coisa. Como eu estava falando, né? Às vezes a gente ora no impulso, o Senhor abre os céus. Se a gente orar com fé de verdade, o céu vai abrir. Senhor, derrama a tua glória aqui, derrama o teu Espírito sobre nós. Se você realmente fizer essa oração acreditando que vai acontecer, pode se preparar, vai acontecer. Eu creio que existem alguns momentos que Deus ele vem mesmo e injeta uma fé ali extra em você para você cumprir um propósito. E é bom isso acontecer porque vai te gerar a expectativa disso se repetir mais, e não para você aparecer em alguma situação, mas para de fato acontecer algo espiritual. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos fazer um evangelismo de rua. Eu marquei, convoquei o pessoal e tal, e no dia amanheceu chovendo e não fomos. Para marcar um outro dia levou um bom tempo. Quando nós marcamos um outro dia, amanheceu chovendo. Aquilo me deu uma ira santa tão grande que eu fui para o quintal, levantei a mão, eu falei com tanta convicção, simplicidade, eu não gritei, eu só falei: eu determino em nome de Jesus, quando eu chegar, o nome do bairro era Jurujuba, quando eu chegar em Jurujuba, é um nome engraçado, né? Quando eu chegar em Jurujuba, vai parar de chover. Eu me arrumei e fui, mas eu falei com tanta convicção que eu não tinha dúvida disso, mas o tempo não estava nem um pouco propício para parar de chover, e fui. E eu lembro de um ou outro me ligando: vai ter mesmo? Vai. Mas está chovendo, vamos para lá. Mas vai ter? Vai, vamos para lá, vamos encontrar lá. Na hora que a gente chegou lá, a gente se reuniu e vamos orar, porque eu sei que vai parar de chover, vamos orar. A gente orou e virou assim, estava aquele, quando vai dando aquela calmaria, vai parando a chuva instantaneamente, no momento que realmente a gente ia sair para a rua para evangelizar. Nessas experiências, nesses momentos a gente vê, nossa, se eu decretar mais, se eu orar mais, se eu tiver mais fé, quanta coisa não pode acontecer, quantos milagres não podem acontecer. E a gente não precisa ficar numa falsa espiritualidade restringindo apenas ao momento de culto. Ah, não, então isso só pode acontecer se for para evangelizar. Ah, se não for eu não posso. Não, você pode decretar sim, seja pelo que for. Se você tiver ousadia, lembrei também de uma passagem agora que a gente não vê motivo aparente para Jesus ter feito aquilo, quando ele amaldiçoou a figueira. Depois eu vou procurar depois aqui, mas eu não lembro onde estava, mas acho que todo mundo conhece essa passagem no Evangelho. Jesus, ele passando com os discípulos, ele vê uma figueira e ele não encontra fruto e ele amaldiçoa ela: ninguém nunca mais coma fruto de ti. E aí a Bíblia fala assim: e os discípulos ouviram isso e eles foram embora. No dia seguinte eles passaram, se eu não me engano Pedro falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, olha, ela se secou.
Aí você vê, mas para que isso? Será que Jesus estava só querendo aparecer? Será que ele fez isso só para aparecer? Claro, existem alguns princípios ali que a gente poderia tirar, a figueira, né? Se você não der fruto e tal. Mas pensa lá naquele dia Jesus não estava pensando no princípio que ia ficar, no registro que ia ficar para a gente como ensinamento. Jesus estava só caminhando. Só que era tão normal para ele, era tão fácil para Jesus fazer as coisas. Tenta imaginar naquele dia, como falo, eu não acredito que Jesus teve tempo de pensar assim, já sei, eu vou lançar um decreto que a figueira vai amaldiçoar, isso vai ficar de ensinamento para daqui a 2000 anos, alguém lê, e eles vão estudar sobre isso. Não, Jesus estava só caminhando, e no impulso, ele fez mais um dos seus decretos, que ele sempre fazia, por onde ele ia, e ele falou, ninguém mais vai comer fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira e ela se secou. Então isso fazia parte do cotidiano de Jesus. A mesma facilidade que ele amaldiçoava a figueira, era a mesma facilidade que ele levantava um paralítico, era a mesma facilidade que ele curava qualquer enfermo, que ele acalmava uma tempestade. Jesus dormiu numa tempestade, ele só falou com a tempestade. Então Jesus é o nosso exemplo. Ele é a palavra de Deus que se encarnou, e com a palavra ele ligava, desligava, ele curava, ele ressuscitava, ele acalmava a tempestade. Então, se você estiver um dia na sua casa, estiver num ambiente que estiver uma tempestade ali, estiver uma confusão, creia que a sua palavra pode acalmar essa tempestade. Se você estiver numa situação que você não vê saída, creia que a sua palavra pode, e Deus espera que a sua palavra faça isso. Deus espera que você se manifeste. Você não precisa ligar para o pastor, se quiser você pode mandar mensagem, mas você pode decretar o que vai e o que não vai acontecer. Eu lembro de um exemplo. Eu era bem novo quando vi essa história. Minha avó assistia muito o missionário R.R. Soares, e eu lembro de uma história que ele contava, que tinha um homem que tinha um sítio, tinha uns animais, ele não era crente, ele estava passando os canais e ele viu o R.R. Soares, e ele vinha numa realidade que todo dia morria um bicho no sítio dele. Todo dia algum bicho morria, uma galinha, um porco, um boi, alguma coisa acontecia. E na hora que ele colocou no canal, o R.R. Soares estava falando sobre você determinar o que vai acontecer. Olha, esse homem não era crente, ele não entendeu de você orar em nome de Jesus, mas ele entendeu o poder da palavra, ele acreditou. Depois anos depois ele encontrou o R.R. Soares e contou esse testemunho, e ele contava esse testemunho, que esse homem ele não teve o entendimento completo do que o R.R. Soares estava falando sobre você orar em nome de Jesus. Ele só pegou o trecho que, se você determinar alguma coisa, acreditando, aquilo vai acontecer. Então ele levantou, ele não continuou assistindo, ele levantou, deixou a TV ligada, abriu a porta dele, foi para o quintal, assim, para o sítio, e gritou: a partir de hoje nenhum animal mais vai morrer aqui. E ele acordou no dia seguinte, nenhum animal morreu. No outro dia nenhum animal morreu, e passaram os dias e nenhum animal morreu mais. Isso é para quebrar a nossa religiosidade, porque não, mas se não for crente, se você não fizer a oração completa, não vai acontecer. Isso aí é Deus mostrando. E eu deixei um princípio: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto, e como eu completei, aquele que utiliza mal come do seu fruto mal. Quantas coisas ruins a gente não experimenta por conta de se precipitar com as nossas palavras, por conta de decretar para nós mesmos maldição, uma palavra de derrota. É aquela pessoa que antes de fazer um negócio, ela já fala: eu vou lá, mas eu sei que não vai dar. Nem vai. Eu vou tentar, mas eu sei que não vai dar. Não perca tempo. Então a gente precisa estar atento a isso. Tudo que a gente for fazer, a gente ter essa consciência que isso é como se fosse um trunfo que Deus deixou para nós. Em tudo que a gente fizer, a gente usar o poder da palavra a nosso favor. Amém?